Então, inicialmente, bom dia professora Ana, professor Luciano, os alunos da Universidade de São Paulo. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema instigante, que é o tema da minha pesquisa e que importa muito a todos nós. A administração orçamentária e financeira e as práticas delituosas tuteladas pelo direito penal. Uma política pública de controle acoplado 4.0. Os objetivos que nós pretendemos atingir: descrever a atividade de controle dos tribunais de contas e do Ministério Público. Nessa quadra, a gente vai descrever o ponto de contato nos crimes contra a administração pública pela atividade do Ministério Público e dos tribunais de contas. A segunda parte da apresentação, nós vamos analisar os tipos penais relacionados às condutas dos administradores públicos e os seus reflexos sobre o equilíbrio e o planejamento da gestão dos recursos para a prestação de políticas públicas fundamentais. E na terceira e última parte, eu vou expor sucintamente, com base na teoria dos sistemas, a necessidade de acoplamento institucional da atividade de controle, categorizada como controle 4.0, nos crimes contra as finanças públicas. Bom, para atingir esses objetivos, a gente pretende seguir o seguinte sumário. Na primeira parte, os sistemas de controle e suas tarefas constitucionais. Na segunda parte, os tipos penais praticados contra as finanças públicas e um rápido apanhado das consequências para demonstrar a importância dessa tutela criminal, dessas condutas praticadas por administradores públicos. Na terceira parte, o controle externo 4.0, que é um controle acoplado, um controle estabelecido, estruturado em rede para o combate aos crimes contra as finanças públicas. Bom, inicialmente vamos tratar das tarefas constitucionais dos tribunais de contas, inicialmente, e depois do Ministério Público. Vamos começar pelo artigo 31 da Constituição, que trata sobre o controle externo no plano municipal. Então é importante saber que o controle externo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é protagonizado pelos tribunais de contas. Não. O controle externo é protagonizado pelo Legislativo municipal, estadual e federal, auxiliado pelo controle interno e pelos tribunais de contas. Tá? Então, o Tribunal de Contas atua em auxílio ao Legislativo, que esse sim protagoniza o controle externo. Auxílio esse sem subalternidade, sem vinculação hierárquica. É bom que se deixe bem claro que o Tribunal de Contas não trabalha para o Legislativo. Não se trata disso. Obedecendo suas ordens, oferecendo pareceres, não, segundo aquilo que eles entendem. Não se trata disso. O Tribunal de Contas é um órgão técnico que possui autonomia técnica para oferecer opiniões, tá certo? Que são concretizadas nos pareceres prévios. Essa opinião técnica, ela vai ser entregue ao Poder Legislativo, que vai promover um julgamento político fundado nesse parecer prévio. É importante, sobre esse artigo 31, colocar que essa opinião técnica prepondera por 2/3 da opinião política. Veja só o que está colocado aí no parágrafo 2º. Parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ou seja, a opinião técnica prepondera por 2/3. O artigo 70 fala da fiscalização, só que dessa vez no plano federal. Por simetria, no plano estadual, a mesma coisa. Então, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, patrimonial da União. Quando eu descrevo o modelo de fiscalização, que é contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, estou descrevendo o conjunto de instrumentos de fiscalização que vão incidir sobre a atividade financeira do Estado. Então, o Estado promove uma atividade financeira, a atividade financeira é instrumental da atividade finalística do Estado. Qual é a atividade finalística do Estado, André? Prestar políticas públicas. A atividade financeira é instrumental. Então, o Estado
vai arrecadar recursos, o Estado planeja, tem 3 leis orçamentárias para isso, o Estado promove a despesa pública, o Estado eventualmente faz operações de crédito, eventualmente sim, quando as receitas são inferiores às despesas, o Estado faz operações de crédito. O Estado se endivida para equilibrar receitas e despesas e promover políticas públicas. E presta contas. O Estado presta contas. Então, o ciclo orçamentário se conclui com a prestação de contas e com a avaliação das políticas públicas também. Então, esse é o conjunto de providências e de fatos jurídicos que são apreciados. O escopo é esse: fiscalizar a atividade financeira por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Da União somente? Não, dos estados e municípios também. Quais são os crivos de fiscalização? O primeiro crivo é o da legalidade. E nesse ponto é importante ressaltar: o Tribunal de Contas é corte administrativa e exerce a sua fiscalização vinculada à lei e aos princípios que orientam a atuação do Estado. Ok? A lei e os princípios que orientam a atividade financeira do Estado. Então, esse é o modelo, é o figurino de fiscalização. Legalidade, em primeiro plano. Legitimidade, que diz respeito a congruência entre a despesa pública, o gasto público e o atendimento dos objetivos fundamentais da República. Okay? Então, tem um trabalho muito interessante de um colega de pós-doutorado, Dr. Antônio Blackout Costa, vale a pena visitar esse trabalho, onde ele fala do aspecto da legitimidade, certo? Considerando o crivo de controle, essa e a adequação do gasto público com o atingimento dos objetivos fundamentais da República, dentro do ambiente do devido processo orçamentário. Economicidade, que é a verificação de quanto a administração paga pelo bem ou serviço adquirido. Mas não é só o valor. Além do valor, leva-se em consideração a qualidade também daquilo que está sendo adquirido, o bem ou serviço que está sendo adquirido. E leva em consideração também a disponibilidade no mercado. Agora há pouco, nós verificamos aí uma luta internacional por insumos de combate à Covid-19. Então, a questão da economicidade leva em consideração até mesmo o tempo que a administração vai levar para adquirir o bem ou o serviço. Então, havia uma disputa internacional por insumos, né, para o combate ao Covid-19. Quem está exposto ao crivo de fiscalização do controle externo? Qualquer pessoa que maneje bens ou direitos cujo titular seja o poder público, né? Então, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, está exposto à atividade de fiscalização. Então, no campo orçamentário, é importante dizer, o orçamento público ele tem princípios particulares. Então, o direito financeiro, que busca regular a atividade financeira do Estado, tem princípios, e o orçamento tem princípios que são ainda mais particulares. Então, o orçamento visa uma porção de providências e serve como parâmetro para controle em diversos aspectos. Então, quando a gente lá no Tribunal de Contas está fazendo um parecer prévio, que vai ter como destinatário o parlamento, nós vamos observar o equilíbrio entre receitas e despesas, se há superávit ou déficit, quais são os limites de suplementação estabelecidos na lei orçamentária, não é isso? Se esses aspectos que cercam a lei orçamentária conseguem atender a políticas públicas essenciais com mínimo constitucional estabelecido, ou seja, percentuais da receita corrente líquida. A autorização de abertura de créditos adicionais, suplementares, no caso, então, os senhores sabem que o orçamento pode ser alterado de 3 formas, considerando os créditos adicionais. Eles podem ser alvo de créditos adicionais especiais, créditos adicionais extraordinários, créditos adicionais suplementares.
Os créditos adicionais suplementares, eles servem para suplementar, como o próprio nome sugere, uma dotação já existente. Então, eu previ X, mas aquilo é insuficiente, então preciso reforçar. Então, eu anulo uma outra despesa e promovo a suplementação. Os créditos adicionais extraordinários, despesas urgentes e imprevisíveis, como foi o caso do Covid-19, eles podem ser abertos por meio de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo diretamente e serve para fazer face a esse tipo de despesa urgente, imprevisível, calamidade, comoção interna, guerra, etc. Os especiais, aí não tem previsão, assim como os extraordinários também não, mas é uma despesa criada e a partir da criação dessa despesa o orçamento vai ser alterado. Então os créditos adicionais servem para alterar o orçamento e isso tudo está dentro do ambiente de fiscalização dos tribunais de contas, está sendo acompanhado pelos tribunais de contas. Então, próximo ponto aqui, nós vamos tratar do controle interno. Controle interno é coadjuvante, junto com o controle externo, protagonizado pelo Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, o controle interno está na intimidade da administração pública, colhendo informações, como vocês podem verificar aí no artigo 74. Informações sobre cumprimento de metas, então, vai estar lá, voltada à avaliação de cumprimento de metas, execução de programas, certo? Então, nós sabemos que o orçamento brasileiro é meramente autorizativo da despesa pública. Por isso que dizem que o orçamento é lei apenas no sentido formal, não é lei no aspecto material, certo? Porque ele não impõe o cumprimento dos seus programas, não impõe. O administrador está autorizado a fazer aquelas despesas, contudo, ele não é obrigado a fazer aquela despesa. O orçamento não gera um direito subjetivo. Você não pode chegar com a lei orçamentária anual no judiciário e pedir, por exemplo, a implementação de uma UTI neonatal simplesmente porque está previsto no orçamento. Então, não funciona assim. Então, durante muito tempo, essa questão do orçamento como lei formal, lei material, era uma questão a ser decidida pelo Supremo, até mesmo sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade sobre o orçamento. Então, hoje, já se faz controle de constitucionalidade sobre o orçamento, contudo, as peças orçamentárias continuam a ser lei apenas no aspecto formal e não no aspecto material, por não gerarem direitos subjetivos. Recentemente, nós tivemos, a partir da emenda constitucional número 100, uma alteração da Constituição que impõe diretamente, categoricamente ou não, o cumprimento desses programas previstos no orçamento. Na minha compreensão das coisas, essa é a minha opinião, isso seria uma forma de obrigar o Executivo a executar, de fato, aquilo que planeja. Contudo, não é essa a compreensão jurisprudencial, nem doutrinária sobre o tema. O orçamento continua sendo meramente autorizativo e isso traz como consequência a sensação por parte daquele que propõe as peças orçamentárias, a sensação de que ele não é obrigado a cumprir aquilo que planeja. Tanto é que o orçamento, em muitas vezes, é autorizado em suplementação de até 100%. Quer dizer, isso é um recado claro de que o gestor pensa e, de fato, faz alterações no orçamento que denotam a despreocupação com o cumprimento daquilo que foi colocado em algo que é lei. O orçamento é lei e deveria ser cumprido como tal, né? A lei se impõe, né? Tanto é que as receitas são previstas, mas as despesas são fixadas. Então, aquilo que é planejado realmente deveria ser executado. E não é bem assim. Então, nós temos aí, nesse slide, o orçamento como uma peça de ficção meramente autorizativa de toda a despesa pública, é o que está posto, mas nós entendemos que uma política pública de fiscalização, que eu categorizei como controle 4.0, um controle em rede, pode restaurar a autoridade do orçamento, fazendo com que nós tenhamos como resultado um incremento positivo de planejamento da despesa pública, equilíbrio entre receita e despesa, e uma maior concretude na prestação de políticas públicas essenciais de saber, saúde e educação, que, como está posto lá no artigo 34 da Constituição, o cumprimento dos mínimos constitucionais
em saúde e educação, os mínimos constitucionais indexados à receita corrente líquida, são categorizados como princípio constitucional sensível. Quer dizer, gera identidade jurídica da federação e pode dar causa, inclusive, à intervenção ante o descumprimento. E nisso nós temos que considerar, como diz a professora Edna, que existem normas pré-orçamentárias de índole constitucional, de pactos celebrados pelos subnacionais que muitas vezes são desconsiderados por ocasião do planejamento das peças orçamentárias. O PPA, a LDO e a LOA. Sem falar a completa desconexão que existe entre as leis orçamentárias. Então, nós encontramos planos plurianuais que não tem nada a ver com a lei de diretriz orçamentária e muito menos com a lei orçamentária anual. Então, as medidas de contingenciamento contidas na LDO, as metas, prioridades estabelecidas lá, nem sempre refletem, quase nunca refletem, o que está na lei orçamentária anual. O que reforça a opinião de que o orçamento não é uma peça a ser cumprida, mas é simplesmente um protocolo que é feito anualmente, no caso da lei orçamentária anual, e de 4 em 4 anos, no caso do PPA. Chegando às competências constitucionais do Ministério Público, começando pelo artigo 217, que fala que o Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, e olha que a importância, a defesa da ordem jurídica é tarefa do Ministério Público, interesses sociais e individuais indisponíveis, ou seja, prestação de políticas públicas. Prestação de políticas públicas, direitos fundamentais, os direitos humanos positivados na Constituição. Algo que só se faz por meio de recursos públicos, atividade financeira do Estado. Atividade financeira do Estado, fiscalizada segundo o crivo do conjunto de regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais. Lei de responsabilidade fiscal, Lei 4.320. Estou aqui procurando demonstrar o ponto de interseção entre as atividades de controle levadas a efeito pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Então, as funções institucionais do Ministério Público, dessa vez no artigo 129 da Constituição, promover privativamente a ação penal pública, ou seja, todos os crimes que vão dos 359A até H são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a titularidade na persecução desses crimes é do Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Olha só, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos. Ou seja, se o Executivo planeja e não executa, se ele leva a efeito políticas públicas em descompasso com normas pré-constitucionais, com normas pré-orçamentárias, é tarefa do Ministério Público propor, inclusive, controle de constitucionalidade de leis orçamentárias que violem esse conjunto normativo que eu acabei de anunciar. São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, tá certo? E aí, a referência à professora Hélida Graziani, membro do Ministério Público de Contas, que fala, e é verdade, da erosão das garantias de financiamento dessas prestações públicas concretizadoras de direitos fundamentais, tá certo? Então, todo esse descompasso no equilíbrio entre receitas e despesas, e inobservância dos pactos nacionais na área de educação e de saúde, acabam por desembocar, por desaguar no estuário de leis orçamentárias, em alguns casos ilegais, em outros casos inconstitucionais. Então, nós temos leis nacionais que impõem algumas questões na área de saúde e educação e que são inobservadas nas leis orçamentárias. Nós temos comandos constitucionais que também são violados nas leis orçamentárias.
sobre o déficit de persecução penal nos crimes contra as finanças públicas, eu fiz uma pesquisa na minha relatoria e verifiquei que entre as contas ali, nós levantamos fatos que poderiam ser considerados tipos penais, né, informados ao Ministério Público, e desses todos apresentados ao Ministério Público, menos de 16% se converterem em ações penais. Menos de 16% se converterem em ações penais. Agora, é importante perceber que esses crimes praticados na seara das finanças públicas são crimes que representam violações, a comandos legais de textura fechada. André, o que você quer dizer com isso? É que realizar uma operação de crédito, ou seja, endividar-se sem autorização do legislativo, é algo que não comporta maiores investigações. Ou tem autorização ou não tem. Se não tem, é crime. Realizar despesas sem prévio empenho, ou tem prévio empenho ou não tem prévio empenho. Violar limites de endividamento, ou atinge aquele percentual ou não atinge aquele percentual. Então, a textura é fechada, não há ambiente para maiores apreciações. E o Tribunal de Contas levanta isso aí. Informa, em alguns casos, ao Ministério Público, mas o Ministério Público não detém as capacidades institucionais para levar isso avante. Porque a codificação de linguagem do Ministério Público é diferente da codificação de linguagem do Tribunal de Contas. O que eu quero dizer com isso? Vamos no campo dos topóis, né, dos lugares. Dentro do Tribunal de Contas, todo mundo sabe que é receita corrente líquida. Dentro do Tribunal de Contas, todo mundo sabe que é uma operação de crédito. Todo mundo sabe o que resta pagar processados, resta pagar não processados. Existe uma codificação de linguagem muito própria. Os dados estão lá, mas eles não são claros. Então, o objetivo dessa exposição, o que eu vou propor na última fase da minha exposição, é exatamente um canal de acoplamento, de ligação, fazendo com que esses dados obtidos pelo Tribunal de Contas se tornem inteligíveis, concretos, para o Ministério Público poder propor ação penal. Sem isso, o Ministério Público não tem como propor ação penal, porque lhe falta a competência institucional para compreender todos esses aspectos. É falsa, na minha compreensão, e aqui eu quero antecipar, a ideia de que o direito penal moderno fala que aumento de penas e a criação de tipos penais, e tudo isso que cerca essas questões, inclusive a persecução penal, isso não diminui a prática de delitos. Não, eu discordo disso. Penso que a ausência de persecução penal, ao contrário, gera na cabeça do gestor, do administrador público, a compreensão de que o Código de Licitude e Ilicitude pode ou não ser obedecido, pode ou não ser seguido. Então, penso que a reprimenda penal é um caminho de desencorajamento desse tipo de conduta delituosa, criminosa e de altíssima relevância para o equilíbrio das contas públicas. Então, penso que a persecução criminal desencoraja, sim, mesmo considerando as penas baixíssimas aplicadas nesse tipo de crime, a primariedade desse tipo de réu, normalmente são pessoas com nível maior, então são pessoas que não têm ficha criminal, então são pessoas que vão responder levando em consideração a pena base e certamente isso vai ser colhido pela prescrição e com esse contexto atual tende a não dar em nada. Mas pelo menos responde a um processo crime e pelo menos isso aí gera a sensação de que as pessoas não estão intangíveis, né, ao braço penal do Estado, né?
Então, sobre os déficits de persecução penal nos crimes contra as finanças públicas. Então, os percentuais levantados na relatoria já referenciei para vocês. Os artigos compreendidos entre 359A e 359H têm penas mínimas que variam de 3 meses a 1 ano, ou seja, geram uma expectativa psicológica de que eles não estão expostos a qualquer tipo de ameaça penal. Sobre os déficits de persecução penal nos crimes contra as finanças públicas, ter suas considerações finais. Os delitos contra as finanças públicas permitem, em regra, acesso aos maiores benefícios da lei penal, ou seja, a não aplicação da pena privativa de liberdade aos infratores. Isso estimula a prática de delitos dessa natureza por essa classe especial de criminosos verdadeiramente letal à sociedade brasileira. As habituais penas mínimas em concreto aplicadas favorecem recorrentemente a incidência da prescrição. Bom, então até aqui, o que é que a gente já observou? Nós observamos a competência fiscalizatória dos tribunais de contas no plano municipal, artigo 31. Nós verificamos a participação do controle interno e a solidariedade do controle interno quando toma ciência de irregularidades e não comunica ao Tribunal de Contas, que é quem exerce o auxílio ao Poder Legislativo, protagonista da fiscalização externa. Nós verificamos no artigo 70 da Constituição a moldura de fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial. Verificamos os crivos de fiscalização, o crivo da legalidade, o crivo da legitimidade, da economicidade e dos demais princípios que cercam o direito administrativo e cercam também a atividade de controle exercida pelo Tribunal de Contas, que é Corte Administrativa. Verificamos as competências e atribuições constitucionais do Ministério Público, traçamos um ponto de convergência entre essas atribuições do Tribunal de Contas e do Ministério Público, segundo as suas capacidades institucionais, de levantamento de questões que dizem respeito ao equilíbrio das finanças públicas. E agora, nós vamos examinar rapidamente, porque não é o objetivo central da nossa exposição aqui, os crimes praticados contra as finanças públicas e, sucintamente, os reflexos da prática desses crimes diante do equilíbrio do orçamento, das finanças públicas. Ok? Então, vamos iniciar pelo artigo 359-A do Código Penal. Diz o artigo 359-A: ordenar, autorizar ou realizar operações de crédito. Então, nós observamos que nós temos um crime de ação múltipla, certo? E que diz respeito a operações de crédito. Operações de crédito, como nós falamos no início da exposição, é endividamento público. Então, sempre que as receitas forem inferiores às despesas, o Estado se verá obrigado a praticar operações de crédito, como foi o caso, mais recentemente, do Covid-19, onde o Estado teve que prospectar recursos para fazer frente a essa crise sanitária e econômica que se abateu sobre o nosso país e sobre o mundo, de uma maneira geral. Então, realizar operações de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Então, o que a gente observa aqui no tipo penal? Quis o legislador a participação do Poder Legislativo, protagonista da fiscalização da administração pública, protagonista do controle externo, conforme diz o artigo 70 da Constituição. Quis a participação do Poder Legislativo em todos os casos que o poder público vai buscar recursos para diminuir a diferença entre receitas e despesas, certo? Então, o objetivo, impedir que a administração se endivide, que o Estado, de uma forma geral, se endivide e não consiga, assim, recuperar a sua solvência, é isso? Financeira, orçamentária, porque isso é fundamental para a consecução de políticas públicas. Quando o Estado encontra-se desequilibrado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, ele não consegue fazer frente à sua tarefa constitucional de prestar políticas públicas, né? Entregando serviços públicos de qualidade, entregando bens públicos necessários.
né? Então, um crime de menor potencial ofensivo, a gente pode perceber pela pena que vai de 1 a 2 anos, não é isso? Embora a pena seja baixa, como se pode observar, a pena mínima aí de 1 ano, os efeitos para a administração pública, na sua tarefa constitucional de prestar política pública, são enormes. Então, isso aqui, de certo modo, e na maior parte das vezes, os réus nesse tipo de crime aqui são primários, então a pena base é importante, né? Levando em consideração o mínimo aqui, que é de 1 ano. Normalmente esses crimes são colhidos pela prescrição. Como a gente falou anteriormente, isso aqui encoraja a violação desses preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e que aqui também são tutelados pelo direito penal. Importa perceber também que o capítulo 4 do Código Penal, inserido pela Lei 10.028, é de 2000, mesmo ano da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, só por aí a gente percebe a correlação que existe entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a tutela penal. O objetivo é tornar as normas de equilíbrio entre receitas e despesas mais protegidas, né, do ponto de vista legal, obrigando o gestor, assim, a observar os preceitos constitucionais, de responsabilidade fiscal, da Lei 4.320, e a objetividade jurídica, como se pode perceber, a probidade na administração pública, né, no campo das finanças. Então, age com improbidade quem não respeita esse comando por buscar apoio no legislativo antes de endividar-se, né? Então, quis o legislador que o legislativo opinasse antes do executivo endividar-se, aprofundar a dívida pública mais ainda. Então, nós sabemos que o Tesouro Nacional é quem fixa essas regras, né, para obtenção de recursos, né, por meio de operações de crédito, por meio de endividamento. E é necessário observar que a instituição financeira, né, que fornece esses recursos para a administração não podem ter vinculação com aquele ente que toma o empréstimo, né? Então, isso é um requisito da Lei de Responsabilidade Fiscal que também tem que ser observado. Então, não pode ter vinculação entre o tomador e a instituição financeira. Já falei que é um crime de conteúdo variado, então ordenar, autorizar ou realizar. Buscou o legislador aqui ampliar os tipos de conduta criminalizados e essas condutas são essencialmente diferentes, então nem sempre quem ordena é quem autoriza ou realiza, normalmente são figuras distintas dentro da administração. E quais são as consequências práticas? Tipos penais praticados contra finanças públicas e as consequências práticas dessa conduta delituosa contida no artigo 359-A. Bom, na medida em que o Estado se endivida, o país ele perde credibilidade. Perdendo credibilidade, ele paga taxas de juros mais elevadas. É isso? Então, isso é um círculo vicioso, onde quanto mais tomo empréstimos e quanto menor é a minha capacidade de solver, de pagar por esses empréstimos tomados, mais juros eu pago, né? A dívida pública é em parte indexada na inflação, então isso tem um reflexo no campo econômico também, e é óbvio, né? Para pagar os juros, o Estado vai ter que se socorrer dos recursos privados, então vai aumentar a carga tributária nossa, que já é elevadíssima. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma condição de endividamento insuportável. Com a pandemia, essa situação tende a se agravar, né?
o Estado tomou muito recursos no meio privado, né? E então os juros, serviços das dívidas, como se diz, já eram elevados, e o Brasil certamente agora vai pagar bem mais juros do que pagava antes, e era uma carga exorbitante, né? Então, em 2021, a dívida pública fechou em 5,6 tri, né? Esse é dado da Secretaria do Tesouro Nacional, um aumento de 12% em relação a 2020. O Tesouro tem emitido muito mais títulos do que vem resgatando. Nós temos aí um modelo de correção, né? Então, é um cenário de ampliação da dívida pública. Isso aí retira do Estado brasileiro a capacidade de investimento. Quanto mais juros o Estado brasileiro paga, menos condição de investir o Estado tem. E se o Estado não consegue investir, quer dizer, não consegue realizar despesas de capital, construção de uma escola, construção de um hospital, ele está prenunciando que no futuro breve vai perder sua capacidade de prestar políticas públicas. E se essa situação já é descontentadora no plano social, isso tende a se agravar cada vez mais. O 359B diz o seguinte: ordenar ou autorizar, crime novamente de ação múltipla, quis o legislador penal ampliar as condutas, né? A inscrição em restos a pagar de despesas que não tenham sido previamente empenhadas ou que exceda o limite estabelecido em lei. Então, resta pagar, os senhores sabem, de amplo conhecimento, mas se não sabe, eu vou explicar aqui. A despesa ela tem que ser executada dentro de um exercício. Então, vai do início do ano até 31 de dezembro. Então, a despesa, em regra, é executada nesse interregno aí, de um ano, corresponde ao ano civil. Quando isso não acontece, essa despesa deve ser saldada no ano seguinte. Por que isso não acontece? Por vezes, o bem ou serviço não foi entregue totalmente, né, ou ainda está em fase de conferência, então faz uma estrada, você está conferindo se o nível de compactação está adequado, e às vezes você não consegue concluir isso até o final do ano, você faz o pagamento no ano subsequente, certo? Quando você liquida, ou seja, você dá o atesto da nota fiscal, quando você recebe aquela parte da estrada que deveria ter sido entregue e de fato foi entregue de forma adequada, você faz o atesto da nota fiscal e esse empenho terá sido liquidado. Quando o empenho é liquidado, você tem restos a pagar processados. Quando o empenho não está liquidado, porque a estrada ainda não foi recebida, ainda está em fase de verificação, você tem o empenho, que é a garantia do credor, o cara construiu a estrada, mas a administração ainda não deu de acordo, ainda não está ok, ainda não sei se está ok, então resta a pagar não processados. Mas percebam que isso aí é exceção, A regra é desenvolver todas as fases da despesa pública, o empenho, a liquidação e o pagamento dentro do próprio exercício. E o que é que diz o Código Penal? Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada. Ou seja, eu estou colocando para o exercício seguinte, para comprometer o exercício seguinte, algo que não foi empenhado no exercício em que eu estou. A despesa deveria ter sido empenhada no ano de 2020 para ser paga em 2021 com recursos de 2020. Mas nesse caso aqui não foi isso que aconteceu. Eu não promovi o empenho, então eu não onerei o exercício de 2020 e estou pagando em 2021. Qual é a consequência disso? Eu estou trazendo desequilíbrio para o orçamento de 2021. E é isso que o Código Penal não quer. Proteger o equilíbrio entre receitas e despesas do exercício subsequente, a fim de que eu não diminua no exercício de 2021 a capacidade de investir em políticas públicas, já que a despesa é de 2020. A objetividade jurídica também, como se pode perceber aqui, é a probidade da administração pública no campo das finanças, né? Manter equilíbrio, né?
preservar os comandos da 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não comprometer o orçamento subsequente com a diminuição de investimento em políticas públicas como saúde e educação. Falei para os senhores que saúde e educação são políticas públicas essenciais, tanto é que protegidas lá no artigo 34 da Constituição como princípio constitucional sensível, a aplicação dos mínimos constitucionais em saúde e educação. Então, os senhores sabem, existe um percentual da receita corrente líquida que já é indexado para o custeio dessas políticas públicas, saúde e educação. Então, com o comprometimento do orçamento subsequente, eu estou comprometendo também os investimentos em políticas públicas essenciais, preservação de direitos fundamentais, né? Burla aos parâmetros de controle. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas vai fiscalizar o equilíbrio entre receitas e despesas. Como o Tribunal de Contas não vai encontrar esse empenho, porque ele não foi feito, então eu não vou enxergar um déficit orçamentário, eu não vou enxergar um déficit financeiro, trazendo impacto sobre as contas daquele gestor. Então, isso é um jeito de enganar o controle externo também. 359C. Ordenar, autorizar, então crime de ação múltipla, a assunção de obrigações, certo? Nos últimos 2 quadrimestres, certo? Do final, né, do mandato da legislatura. Então, nesse período aí, um período de preservação de 8 meses, que antecede o fim do mandato do gestor, né, no executivo, no plano do executivo, ou do legislativo, né, legislativo municipal, estadual ou federal, que não possa ser paga no mesmo exercício. Então, como eu falei para os senhores, a despesa tem que ser executada dentro do exercício, até 31 de dezembro. Né? Então, nos casos em que ela não pode ser executada até o final do exercício. Ou reste parcela a ser paga no exercício seguinte que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Então, o que é que diz a lei aqui? Eu vou incriminar a conduta de quem deixa despesa para o exercício seguinte sem a reserva de caixa. Então, sem o dinheiro necessário para pagar por aquela despesa. Então, a conduta, num primeiro momento, criminaliza a prática de ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos últimos 2 quadrimestres, tá certo? Que não pode ser, que não consiga ser executada, completamente executada a partir do empenho da liquidação e pagamento dentro do exercício, ou que naqueles casos em que remaneça a despesa, eu não tenha deixado dinheiro suficiente para saldar aquela obrigação assumida. Essa conduta também é criminalizada porque desorganiza as finanças públicas, retira a capacidade de investimento da gestão subsequente. Ah, mas é comum o gestor falar em sua defesa, não, mas eu deixei realmente no final daquela gestão, mas eu fui reeleito, não importa. Não é isso que, que a legislação pretende preservar. Não é só a pessoa do gestor, não se trata disso. É a saúde das finanças públicas. Então, ainda que reeleito, isso aí não elide a responsabilidade, certo? O que se pretende preservar aqui é na próxima gestão, na gestão que se segue, um equilíbrio entre receitas e despesas, um equilíbrio que proporcione capacidade de investimento em políticas públicas. Aqui no campo das consequências do 359C, nós colocamos aqui, sobretudo no campo das despesas com o pessoal, isso aqui é muito comum, o gestor que deixa a administração municipal promover incrementos remuneratórios de pessoal, deixando a conta para o que vai sucedê-lo, tá certo? Também há casos, contratos temporários, muito comum aqui, ó, o gestor faz contratos temporários, coloca um verdadeiro exército de pessoas para dentro da administração para trabalhar na campanha dele. 359D.
Ordenar despesa não autorizada em lei. Então, isso aqui é uma violação aqui princípio. É um princípio orçamentário também, princípio da legalidade. Então, a administração pública deve atuar em conformidade com o que determina a Constituição, com o que determina a lei, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse campo aqui, e a Lei 4.320. Então, em todos os casos em que eu violo regras ou que eu violo princípios, eu estou agindo em desconformidade com o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira do Estado. E o 359-D pretende preservar exatamente isso aí. Ordenar despesa não autorizada por lei, né? Violação ao princípio da legalidade. Né? Nesse caso aqui, a jurisprudência exige a demonstração de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, eu tenho que demonstrar que desse ato resultou prejuízo à administração. Eu, particularmente, acho que o prejuízo resulta da simples providência com violação à norma por parte do gestor. O resultado material nem sempre é perceptível, mas existe. Aliás, nem sempre se pode provar, mas existe. Porque desorganiza as finanças públicas, né? 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior. Isso aqui é uma garantia que se dá, né, no campo da contra-garantia a quem exerce o papel de fiador. Então, os limites de endividamento são estabelecidos pelo Senado da República. Os subnacionais contraem operações de crédito e a União atua como garantidor. Via de regra, a gente tem como garantia o fundo de participação do próprio Estado, do município. Então, essas contragarantias, então, a União garante o ente, o tomador do empréstimo, que realiza a operação de crédito, e promove a contragarantia nesses termos, né? Mas essas providências tomadas de limitação de operações de crédito, elas vão nessa direção. Elas abrem um caminho para a fiscalização do equilíbrio das contas estaduais e municipais, né? E, portanto, visam o equilíbrio das finanças públicas nos termos do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, do parágrafo 1º do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E isso aí pode se dar a partir essas contragarantias da vinculação de receitas tributárias, então isso pode ser oferecido também, ou proveniente das transferências constitucionais, como já tinha falado antes. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover crime de ação penal múltipla, o cancelamento do montante de restos a pagar, inscrito em valor superior ao permitido em lei. Então, é muito comum isso aqui, cancelamento de restos a pagar. Então, o cancelamento de restos a pagar vai ocorrer naqueles casos em que a prestação do serviço ou a entrega do bem não foi feita de modo adequado. Isso é o normal. Então, existe o resto a pagar não processados, aí no momento, porque não foi liquidado, então não recebi o bem ou serviço, portanto não atestei a nota fiscal, quando fui receber, verifiquei que tinha problema. Então cancelei aquele resto a pagar não processado. Acontece também cancelamento de resto a pagar processado. Eu liquidei a nota, mas eu percebi um vício posteriormente, promovi também o cancelamento. Aí eu faço o procedimento de apuração, garanto ao prestador do serviço ou fornecedor do bem a devida oportunidade de defesa, mas não é assim que acontece na prática. O que acontece na prática é que se verifica que o ente vai ficar deficitário e aí, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem popular, na marra, cancela a resta a pagar para que as contas fechem, né? Fechem no martelo, como se diz no campo da contabilidade. E o artigo 359-F
como eu disse, um crime de ação múltipla, procura se precaver quanto a isso aí, quanto ao cancelamento do montante de resta a pagar, inscrito em valor superior ao permitido em lei, certo? Então, existem limites também para isso, estão estabelecidos na própria norma, mas o sentido geral desse dispositivo é a proteção da administração pública contra esse tipo de burla aí, que, em última análise, acaba por trazer outros tipos de prejuízo à administração, que a gente pode chamar de prejuízos reflexos. André, o que isso quer dizer com isso? Acontece que o fornecedor do bem ou serviço, já acostumado com esse tipo de prática pela administração pública, acaba embutindo os custos desse calote, vamos colocar assim, da administração, onerando os preços. Então, quem vende para a administração já se protege contra esse tipo de coisa e isso acaba fazendo com que a administração pague mais caro, considerando o valor médio de mercado. 359G, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal nos 180 dias que antecede o final do mandato ou legislatura. O objetivo disso aqui evitar o favorecimento político, isso está bem claro. O 359H, ordenar, autorizar, promover a oferta pública ou a colocação no mercado de títulos da dívida pública. Isso aqui é um tipo penal que diz respeito à União, sem que se tenha criado por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Bom, todos esses tipos penais, os senhores podem observar, ao caber o termo, eles visam preservar o equilíbrio das contas públicas, né? Equilíbrio entre receitas e despesas, evitar endividamento, evitar que o administrador público, por meio de diversos ardis aí, dificultem a ação do controle, certo? E isso tudo tem como objetivo preservar a administração pública para que ela possa promover políticas públicas, que é a sua finalidade, entregar bens e serviços à população, né? Promover os direitos fundamentais a partir da sua atividade finalística. Então, a atividade financeira do Estado é uma atividade instrumental que visa prestar, ao final, políticas públicas de qualidade. Tudo isso aqui que o direito penal busca desestimular, desequilibra essa condição que o Estado tem de prestar políticas públicas. E até aqui eu tentei demonstrar que essa tarefa do Tribunal de Contas em auxílio sem subalternidade, sem vinculação hierárquica ao Legislativo, se confunde em parte com a tarefa do próprio Ministério Público dentro do sistema de justiça. Só que no plano das capacidades institucionais, nós temos no Tribunal de Contas uma capacidade de apuração desses crimes que, dadas as peculiaridades, particularidades, o Ministério Público não tem, e que, por outro lado, o Ministério Público tem a capacidade de promover a persecução penal desses crimes, desestimulando essas condutas, algo que interessa ao controle externo também. Então, o que se pretende aqui é mostrar que as atividades de controle externo, e a gente coloca o Tribunal de Contas dentro, o Ministério Público dentro dessa atividade de controle externo também, numa condição de complementariedade à atividade executada pelos tribunais de contas em auxílio ao Poder Legislativo. Bom, amigos, nessa parte da exposição, eu vou buscar mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz na minha relatoria, e essa pesquisa ela tem um destaque, ela tem um recorte no plano do controle externo do Tribunal de Contas do Tocantins, tá bom? Eu não estendi essa pesquisa para fora dos limites do Estado. Isso aqui também está relacionado aos meus jurisdicionados, né? A minha relatoria. E aqui nós vamos observar, eu coloquei aqui, unidades gestoras que apresentam lei orçamentária anual com conteúdo
e forma igual, divergindo apenas nos valores das receitas e despesas. Então, o que a gente sabe? Que a lei orçamentária anual é a peça de planejamento mais concreta de todas. Mas que, evidentemente, tem que levar em consideração as necessidades locais, né, de cada ente. Então, se nós tivéssemos aqui peças fiéis quanto a essas premissas, certamente elas teriam diferenças bem acentuadas, porque cada localidade tem suas particularidades. No entanto, não é isso que a gente observa. E eu coloco aí para vocês, a fim de que depois vocês possam observar a identidade, né, de programação de um ente para o outro, como se fosse um caso de psicografia entre vivos aqui. Então, isso aqui é resultado, em parte, da desautorização do orçamento. Então, na verdade, o gestor público percebe, e aí depois vocês podem observar com mais calma, eu só coloquei aqui a fim de que vocês depois, caso queiram, observem, confrontem. O gestor não tem dentro de si a expectativa de que é obrigado a cumprir o que planejou. E como ele sente que não é obrigado a cumprir aquilo que planejou, porque o orçamento público brasileiro é meramente autorizativo, é lei apenas em sentido formal, não é lei em sentido material, e sendo lei apenas em sentido formal, ele é autorizativo da despesa pública, ele não compele o gestor a executar toda a programação que planejou, e, consequentemente, o orçamento acaba se convertendo em peças de ficção. Nós observamos também, se quiserem, podem olhar nesse material que coloquei para vocês, que muitas leis orçamentárias permitem créditos adicionais, e é importante, para quem não sabe, créditos adicionais são formas de alteração do orçamento, tá? Então, existem algumas formas de alteração do orçamento. Os créditos adicionais, crédito adicional é um gênero com espécies que comporta alterações do orçamento. Então, vocês têm créditos adicionais especiais, extraordinários e suplementares. Tudo isso aqui altera o orçamento. Os créditos adicionais suplementares, eles podem ser autorizados na própria lei orçamentária anual. Mas isso aqui, a previsão legal disso aqui, é para alterações pequenas, para coisas imprevisíveis. Trazendo para um exemplo doméstico, é como se em determinado mês você tivesse que trocar um dos pneus do seu carro. Então, você pode alterar o seu orçamento num percentual mínimo para aquela despesa que você não tinha. Então, você tinha previsão de fazer manutenção, mas não de trocar o pneu do carro. Então, você já tinha a dotação para manutenção do seu veículo, porque você é uma pessoa que se planeja. Mas não para trocar o pneu do carro. Então, o crédito adicional suplementar, ele vai lá e suplementa uma previsão que você já tinha. Ou seja, está numa linha de desdobramento de quem se planeja, de quem se programa. Mas não é isso que acontece. Essas leis orçamentárias anuais, como vocês podem verificar, autorizam créditos suplementares de 100%. Então, é como se eu, trazer novamente para um exemplo doméstico, é como se eu autorizasse aquela pessoa a alterar o seu orçamento inteiro. Ocorre que isso aí, no campo das finanças públicas, acaba por trazer investimentos mal-sucedidos, que não trazem transformação social, desperdício de recursos públicos, corrupção em alguns casos, né? E também representa uma ausência de atuação do Poder Legislativo, porque o Constituinte, a Constituição, melhor dizendo, estabeleceu a participação do Legislativo na eleição das políticas públicas. Quando o Poder Legislativo abre para o chefe do Executivo a possibilidade de, por decreto, alterar por meio de suplementações que chegam a 100% o orçamento, ele está abrindo mão de uma atribuição constitucional que ele tem de participar da eleição das políticas públicas prioritárias.
o que de certo modo não, o que é inconstitucional. Então, eu trouxe esse material para que os senhores possam observar. Agora vamos entrar na terceira e última parte da nossa apresentação, que é a nossa proposta diante dessas disfunções que foram apresentadas. Então, chegamos à última fase da nossa exposição, controle externo 4.0, que é a atuação em rede nos crimes contra as finanças públicas. Então, o que é que nós estamos propondo aqui? Uma integração tecnológica entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público na persecução de crimes contra as finanças públicas. Simplesmente isso. Nós vamos empregar nessa exposição um referencial teórico que, na minha compreensão, prenuncia uma solução válida para essas questões que envolvem integração de controle, certo? Nós vamos usar Niklas Luhmann na teoria dos sistemas para fundamentar os argumentos que se seguirão. Tá? Então, categorizamos, essa é a premissa que eu pretendo assentar nessa parte, categorizamos controle externo 4.0, política de controle 4.0, como uma política pública integrada por meio de ferramentas tecnológicas. Então, nós já temos um governo que se movimenta com rapidez no plano federal e estadual. No plano municipal, eu não argumentaria nessa direção, porque nós temos quase 6 mil municípios e boa parte desses municípios são desprovidos de condições estruturais. Mas no plano federal e estadual, a gente pode asseverar que as administrações já se movem com rapidez. E se a administração se move com rapidez, o controle, a política pública de controle, tem que se mover na mesma velocidade. Tecnologia disruptiva, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a tecnologia ela afasta o velho, o antigo. Se você tem uma solução tecnológica que entrega com rapidez, com eficiência, automaticamente você descarta o modelo anterior. A gente vê isso aí no um exemplo doméstico, no nosso cotidiano, no celular. Ninguém se desfaz mais do smartphone. Então, isso é uma realidade na vida das pessoas, né? Há quem diga que o celular já é parte das pessoas, né? Então, vi um documentário falando que a capacidade humana de acompanhar a evolução tecnológica já é uma coisa que se pensa, né? Com o emprego dos smartphones, dos telefones, do acesso à informação o tempo todo, em tempo real se pode acompanhar uma guerra do outro lado do mundo. Então, isso é uma realidade, a gente já enxerga isso no plano doméstico, no plano da administração também, e o controle externo tem que se mover, como eu disse antes, com a mesma rapidez. Então, é necessário buscar soluções que integrem a atividade de controle. A gente não pode mais ter um Ministério Público atuando de modo estanque, do Tribunal de Contas, informações que não se cruzam, não se comunicam. Não há mais possibilidade para esse ambiente. Então, é a fase do e-controle, né? A participação mais ativa do controle do cidadão também, promovendo transparência a partir dessas soluções tecnológicas. Então, o modelo de controle quanto ao momento. O que é que a gente vive hoje no plano dos tribunais de contas? Isso é uma deficiência que eu enxergo, é a minha maneira de compreender, de ver. Nós ainda temos um controle externo fundado na regularidade, ou seja, na adequação dos atos praticados ao conjunto de regras e princípios. Eu falei na primeira parte da exposição que o controle de legitimidade ainda é um controle deficitário em termos de resultado, ou seja, a promoção de políticas públicas conjugado com o atendimento dos preceitos voltados aos direitos fundamentais ainda não é uma preocupação do controle visível, como é o caso do exame de regularidade, certo? Então, o resultado que o gasto público tem em termos de transformação social. As ações, os programas transformam a realidade social em que nível?
Qual o nível de contentamento social com a promoção de políticas públicas? Isso é uma coisa que está em fase de evolução. Isso aí é fácil de observar. Os tribunais de contas, vocês sabem, promovem auditorias, né? Entre essas auditorias, nós encontramos a auditoria operacional. É muito mais comum encontrar auditorias de regularidade, que são as auditorias que promovem esse confronto entre as regras e os princípios e as providências administrativas do dia a dia, do que encontrar uma auditoria que mede qualidade de políticas públicas. É muito mais fácil encontrar, muito mais comum encontrar auditorias de regularidade do que auditorias operacionais. Auditorias que recomendem providências no sentido da melhoria dos serviços, das prestações públicas de uma maneira geral. Então, o momento que nós nos encontramos, leva em conta essa questão do exame de regularidade que ainda é predominante, que ainda é preponderante sobre o exame da efetividade, da eficácia, da eficiência na condição administrativa. Então, o que é que nós precisamos? Antes de mais nada, nós precisamos de transformações que impliquem em posturas ativas de controle. Então, hoje, nos tribunais de contas, é bem verdade, já existem mapeamentos de riscos, as auditorias elas já são fundadas em matrizes de risco, embora direcionadas para regularidade, elas existem e isso aí representam posturas ativas de controle, mas falta ainda integrar esses levantamentos, né? Aplicar um modelo sistêmico que integre as estruturas de controle externo, e aí sim eu quero falar não só de tribunais de contas, mas quero falar também de Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, todos os agentes que atuam direto ou indiretamente na fiscalização. E o referencial teórico utilizado por mim, como prenunciei, é Nicholas Luhmann. Por quê? Nicholas Luhmann fala sobre a teoria dos sistemas. E o que diz a teoria dos sistemas, né? Por que a teoria do sistema pode servir de suporte para o que eu estou categorizando ou qualificando como controle 4.0? É porque ele estabelece que existe uma relação entre um ambiente psíquico, o ambiente psíquico humano, né, e o ambiente, digamos assim, elementar, trivial, que é o ambiente da máquina, né? Então, ele faz essa relação. E ele diz também que os sistemas existem no contexto social e o controle externo está inserido no contexto social, que os sistemas existem no controle social para diminuir o ambiente de complexidade exterior. Então, o sistema existe interiormente e exteriormente existe um meio caótico que precisa ser resolvido. Bom, nós temos o sistema de controle externo e nós temos o sistema de justiça. Dentro do sistema de justiça, nós temos o Ministério Público. Qual é o problema que nós enxergamos aqui? Não existe uma ligação efetiva nessa área dos crimes contra as finanças públicas entre o sistema do Tribunal de Contas e o sistema de justiça por meio do Ministério Público. Então, nossa tarefa é criar um canal de acoplamento, de ligação, de modo que as informações existentes aqui, dentro do sistema de Tribunal de Contas, se comuniquem e possam ser compreendidas pelo Ministério Público. André, quando você fala compreendido, o que você quer dizer? Eu quero dizer que os tribunais de contas possuem uma codificação de linguagem própria. Então, existem expressões, termos, providências internas tomadas dentro dos tribunais de contas que não são compreendidas, porque não é tarefa institucional, pelo Ministério Público. Então, quando a gente abordou aqui os crimes contra as finanças públicas, nós falamos de operação de crédito, nós falamos de reserva de caixa, nós falamos de exercício financeiro, ciclo orçamentário, nós falamos de fases da despesa pública. Então, tudo isso encontra-se dentro de uma codificação de linguagem muito
própria dos tribunais de contas. Acredita-se que o déficit de persecução penal desses crimes contra as finanças públicas, eu disse para vocês que nós levantamos na relatoria o número de ações propostas de 16%, se deve a essa ausência de comunicação. Certo? Cada sistema tem uma codificação de linguagem particular. O que nós precisamos é aproximar os sistemas a partir de um canal de acoplamento que possibilite ao Ministério Público entender os levantamentos feitos pelos tribunais de contas. Certo? Tribunais de contas com seus processos comunicativos internos, Ministério Público com seus processos comunicativos internos e um canal acoplando os dois sistemas. Então, cada sistema funciona internamente e interage com o meio ambiente. Então, o Luhmann diz o seguinte: o sistema ele detém complexidade. Então, o Ministério Público tem sua complexidade interna e, na medida em que o Ministério Público evolui, na medida em que o Ministério Público aprende com experiências, ele se torna mais complexo. E quanto mais complexo internamente passa a ser o Ministério Público, maior a sua capacidade de reduzir o ambiente caótico no seu entorno. O Tribunal de Contas é a mesma coisa. Ele tem o seu processo comunicativo interno, ele aprende com as experiências e ele passa a perceber os eventos do meio com mais facilidade. Agora, cada sistema dentro do plano das suas atribuições. Ocorre que essas atribuições são complementares reciprocamente. Então, a tarefa é fazer com que um sistema consiga compreender o outro, a fim de que eles tenham uma resultante de força capaz de impulsionar providências que desestimulem, a partir da legislação penal, a violação de aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acredita-se que, uma vez respeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio do equilíbrio entre receitas e despesas, a partir da transparência na condução dos gastos públicos, a gente passa a obter políticas públicas de melhor qualidade. Nós passamos a ter direitos fundamentais atendidos numa maior parcela. Então, esse é o objetivo: propiciar essa interação entre os sistemas e fazer com que, a partir dessa interação, os sistemas passem a adquirir maior complexidade, reduzindo as complexidades exteriores, reduzindo o ambiente caótico exterior a cada um deles. É necessário dizer que o que se busca aqui não é isomorfismo. O que eu quero dizer? O Ministério Público não vai se tornar Tribunal de Contas e nem o Tribunal de Contas vai se tornar Ministério Público. Cada um mantém a sua identidade. Luhmann chama isso de fechamento operacional. Então, cada sistema possui realmente sua autorreferência e isso é necessário. Então, quando eu manejo uma máquina de calcular, eu não preciso entender o seu funcionamento interno para fazer uma operação matemática. Basta que eu consiga inserir os dados e dali eu vou obter uma resposta. Então, o Ministério Público obtém respostas do Tribunal de Contas de uma maneira direta, prática, imediata. E o Tribunal de Contas, por seu turno, passa a ter mais autoridade na sua atividade de controle a partir da persecução penal que o Ministério Público promove. Então, é um ambiente onde há complementariedade e ganho dos organismos de controle. Além do que, haverá em cada um desses sistemas uma evolução interna mais acelerada, porque na medida em que o Ministério Público passar a obter informações dos tribunais de contas, ele desenvolverá a sua produção interna, passará a ter elementos de funcionamento cada vez mais sofisticados.
que a gente pode categorizar como um desenvolvimento interno, autopoiese daquele sistema. Então, o que nós pretendemos rechaçar é o fechamento operacional como isolamento. Então, cada estrutura, cada sistema permanece tendo a sua autonomia, mas nós pretendemos quebrar esse isolamento por meio de um canal de acoplamento que permita a troca de informações que são perceptíveis ao Tribunal de Contas por meio das suas auditorias, das suas inspeções, por meio dos seus sistemas eletrônicos de informação, coisa que o Ministério Público não dispõe. A sua base de dados. Então, a compreensão é oferecer ao Ministério Público informações decriptografadas, digamos assim, inteligíveis, de fácil compreensão para o oferecimento de uma denúncia, quando envolver crimes contra as finanças públicas, diminuindo os ruídos externos, ou seja, as incompreensões, as injunções políticas, em alguns casos, replicando condutas, modelagens de fiscalização, certo? Universalizando, como Alex chama, atribuindo predicados aos mesmos fatos jurídicos. Ou seja, diante de uma violação, por exemplo, uma tomada de empréstimo sem autorização legislativa, sem a devida aquiescência do Poder Legislativo, nós teríamos, a partir desse fato, a atribuição de um predicado que se replica diversas vezes. Então, quando esse fato se apresentar novamente, o sistema estará preparado para receber essa informação em todos os seus níveis, havendo uma evolução recíproca, de parte a parte. Então, os processos comunicativos. Então, nós temos elementos de informação, trata-se da capacidade de selecionar o que é relevante. Então, nós acreditamos que, na quadra dos crimes contra as finanças públicas, essa seleção do que é mais relevante é mais perceptível, por meio das suas ferramentas, ao Tribunal de Contas do que ao Ministério Público. Em razão da recorrência desses fatos no sistema de tribunais de contas, a participação, ou seja, o alerta, a percepção daquele evento é mais direcionada também aos tribunais de contas, a compreensão do que aquilo representa, tá certo? Em razão do repertório que o sistema já possui, é mais direcionado ao Tribunal de Contas. Então, nós percebemos que no campo dos crimes contra as finanças públicas, os elementos estão, segundo as capacidades institucionais, direcionados às Cortes de Contas. E a segunda parte, que é a persecução penal, está dentro do sistema de justiça, está dentro das atribuições do Ministério Público. Então, aqui nós vamos colocar nos slides que se seguem, então não pretendo apresentá-los, mas quero que depois, se tiverem interesse, observem cada um deles. Nós vamos expor como é que o Tribunal de Contas acompanha cada um desses aspectos que dizem respeito àqueles tipos penais, que vão do 359A até o 359G ou H. Então, o acompanhamento das operações de crédito, as inscrições de resto a pagar, ordenação de despesas não autorizadas em lei, dívida consolidada que ultrapassa o limite autorizado por lei, aumento de despesas com o pessoal nos últimos 180 dias, tudo isso está dentro daqueles tipos penais. E aqui, nos slides que se seguem, eu vou demonstrar como é que o Tribunal de Contas acompanha tudo isso. Se seguem aqui as informações, onde é que estão essas informações? Os acompanhamentos que os tribunais de contas fazem. Então, o objetivo disso aqui é demonstrar o caminho, o canal de acoplamento, é tornar a exposição desses fatos jurídicos aqui inteligíveis, né? Facilitando a compreensão daquele que pode propor ação penal
no campo dos tipos penais envolvendo crimes contra as finanças públicas. Então, nós estamos colocando aqui, o objetivo é mostrar como é que isso aí é apurado dentro do sistema de controle externo dos tribunais de contas. Então, o que nós tentamos demonstrar até aqui, nós começamos demonstrando no artigo 31 da Constituição o escopo fiscalizatório do Tribunal de Contas do Plano Municipal, a preponderância da opinião técnica sobre a opinião política no campo do parecer prévio, que examina a macrogestão. No artigo 70, nós examinamos o ambiente de fiscalização contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional. Isso é um ambiente de fiscalização onde atua o Tribunal de Contas, voltado à fiscalização da atividade financeira do Estado. Demonstramos que a atividade financeira do Estado é instrumental do propósito finalístico, que é promover políticas públicas. Mostramos também que essa atividade ela tem um ponto de interseção com o Ministério Público, a quem cumpre fiscalizar a atividade do Estado, no sentido de promover os interesses da coletividade individuais e coletivos. Mostramos que essas atividades são complementares entre si. E, ao final, nós concluímos, segundo a teoria dos sistemas de Luhmann, que o sistema de controle externo e o sistema de justiça, com ponto de entrada no Ministério Público, precisa ser acoplado, tá certo? Que essa autorreferência, em que pese ser natural e até desejável em cada sistema, ela tem que permitir um ponto de acoplamento, a fim de que as informações migrem decodificadas de um sistema para o outro, e assim se possa fomentar, estimular o equilíbrio entre receitas e despesas, né, por meio da persecução penal. De condutas que vulneram, né, que violam os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 e da Constituição Federal também. Então, esse foi o objetivo que eu pretendi alcançar com essa minha exposição. Então, quero agradecer a professora Ana, agradecer a atenção dos senhores, e meu e-mail está aí à disposição, meu endereço eletrônico, para eventuais contatos.